E aí, pessoal? Todo mundo aí tá pronto para a gente poder falar um pouco mais sobre resolução, sobre como terminar a sua narrativa visual? Aqui é Leonardo Rimura e nós estamos terminando essa parte do módulo de narrativa visual para animação e quadrinho. Então, a gente conversou muito sobre em que direção a sua história vai, sobre a estrutura de uma narrativa visual. Agora nós vamos conversar sobre resolução. Qual é o momento da resolução? A resolução é o final da sua história. Os personagens ficaram juntos, algum personagem faleceu na sua história, o personagem conseguiu passar pelo desafio dele ou não conseguiu, o personagem morreu contra o vilão está solto, o vilão foi preso. Todas essas pontas você vai fechar na sua narrativa visual na resolução, tá? Como eu passei para vocês antes, quando você monta esse esqueleto, essa estrutura, você tem uma história bem coesa, né? A gente mais para frente vai conversar um pouco sobre outras ferramentas dentro da estrutura para poder brincar com ela e alterá-la, mas o final da estrutura você tem que resolver o que aconteceu durante a sua história. Você não pode simplesmente deixar uma ponta solta. Mais uma vez, a não ser que seja algo proposital para que você continue a história numa nova edição do seu quadrinho ou para que você continue a sua história em um outro episódio, em um outro filme. E isso é muito importante, porque as pontas soltas, se elas ficarem soltas sem um propósito, vão chamar a atenção do seu espectador, vão tirar a suspensão da descrença dele. Lembra que lá no começo, na exposição, a gente criou certas regras para o cenário, a gente apresentou os personagens? Se na resolução essas regras forem totalmente desconsideradas sem um motivo, se um personagem for deixado de lado sem explicação do porquê, se um personagem que não tinha determinado poder ganhou o poder e não teve um motivo a ser explicado na resolução, isso vai tirar muitos pontos da sua narrativa. Isso vai fazer com que o seu espectador ele saia do mundo que você criou ficcional. Ele deixe de crer naquilo. Então, por exemplo, você está fazendo uma história totalmente soturna, uma história de mistério, e a resolução final é um churrasco. É algo que não encaixa com o seu próprio clima. Então, a resolução também impera que você siga o clima de toda a sua história. Você não vai ter uma história que é um drama e você vai terminar ele como se fosse um filme de comédia. E vice-versa, você não vai começar um filme de comédia e terminar como um drama se não houver um motivo que foi apresentado nas dificuldades, nos conflitos e através das ações do próprio personagem. Então, quando você chega no momento final, você está para fazer a resolução da história, pontas soltas amarradas, a não ser que essa ponta ligue deste ponto para continuação da sua história num outro quadrinho, num outro desenho ou num outro filme. Isso é muito importante. Por quê? Quando você está fazendo todo o seu acompanhamento da história, é aconselhável que você tenha um controle do seu fluxo narrativo. Existem diversas ferramentas para isso. Você tem planners que você pode fazer, você tem mapas mentais. E uma coisa que eu recomendo, e vou deixar no material para vocês também de suporte, é uma folha onde vocês podem anotar o nome de cada personagem, o que esse personagem está fazendo, o que ele vai fazer durante a história e como ele vai terminar a história. Se você tiver esse passo a passo, fica muito mais simples de você encontrar algum erro na hora de você terminar de escrever e de desenhar. Se você simplesmente for fazendo da sua cabeça, sem ter um controle, quando você chegar na resolução, você vai perder o fio da meada do que você está criando. Isso se aplica a tudo. Isso se aplica a um roteiro de cinema, a um roteiro de quadrinho, a uma página de HQ ou até uma redação simples. Se você não sabe os pontos que você elencou para a progressão do seu texto,
você não vai conseguir entender por que que algo deu errado no final. E você não saber isso significa que o seu espectador vai saber. Infelizmente isso é verdade. Depois que a sua obra está no mundo, ela é do mundo. E o seu espectador, ele tem um olho que não está viciado no teu texto, que não está viciado no seu desenho e não está viciado na sua forma de contar histórias. Então, quando você chega na resolução, tudo tem que estar fechadinho hermeticamente para que o espectador se veja como um detetive, que ele acompanhou as suas migalhas que você deixou durante a história, e quando ele chegar lá no final e ele vê que você deixou as pistas para o que você entregou no último momento na resolução, ele vai se sair beneficiado daquilo, ele vai ter uma recompensa, ele vai ter um alto grau de dopamina no corpo, porque ele vai chegar na mesma conclusão que você trabalhou para chegar. E se ele não chegar na mesma conclusão, não é porque o seu leitor ou o seu espectador ele é mais ou menos inteligente, mas porque infelizmente você não entregou para ele as pistas que ele precisava para essa resolução. Eu espero que vocês tenham gostado da oficina até aqui. Nas próximas aulas a gente vai focar mais em ferramentas específicas. A gente vai conversar sobre eixos X e Y, tanto na animação quanto no quadrinho. A gente vai falar sobre fazer uma primeira página e como fazer as pessoas virarem a primeira página do seu quadrinho. Então eu espero que vocês nos sigam e em breve eu vou enviar para todo mundo que se inscreveu na oficina pelo nosso e-mail, oficinanarrativa@gmail.com. Eu vou enviar para vocês uma apostila com todo o material que a gente está estudando aqui, até um pouco mais aprofundado. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse material, tá? Podem mandar mensagem para mim pelo e-mail ou podem comentar aqui nos vídeos no YouTube que eu vou estar acompanhando, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês realmente estejam satisfeitos com essa oficina. Se não, podem me deixar saber disso. E em breve vai ter a nova parte mais específica da oficina. Eu espero que vocês voltem para poder assistir essas aulas. Muito obrigado.